tanto de atrofia. Isso, eu creio que muitos outros companheiros viveram um conflito para ver, nasce esse fraternista em mim, ou ele é uma anomalia, né? Ele é uma teratologia que deveria ser abortada, esquecida, porque o meio espírita absorveu de tal forma as atividades e o projeto fraternista que ele ficou assim, eu considero que ele está, recentemente ele está saindo do coma, está começando a dar sinais, né, de que tem vida própria. Eu penso que também isso me conforta e me deixa tranquilo, porque o cristianismo também passou por muitas distorções ao longo dos séculos. E o movimento da fraternidade vive esse renascimento, sabe? De como um esforço coletivo pode ter como propósito, como cartilha e como ação a mera fraternidade. O que me faz muito pensar que o Evangelho em sua origem, especialmente quando eu penso na pregação durante a época da Galileia, antes mesmo de Jesus ir para Jerusalém, devia ser uma coisa extremamente simples, puramente generosa, de acolher as pessoas e de cuidar delas sem nenhuma recomendação ideológica. À medida em que o Evangelho, que a pregação, que o exemplo foi tomando vulto e sendo pregado e sendo difundido no meio, e inclusive sendo levado para Roma depois da morte de Jesus, ele foi adquirindo um outro status, e culminou que no século IV ele foi transformado em religião oficial do Império Romano. E a partir desse ponto, para chegar a esse ponto, ele já tinha sido descartado como proveniente da Galileia há muito tempo. Ele era o Senhor, né, que mandava em todas as coisas e que era superpoderoso. O Evangelho de Marcos, principalmente, que foi escrito destinado aos romanos, é a descrição de um super-herói, desde o primeiro capítulo. Se você não tomar cuidado, você embarca nessa retórica. Mas olhando com calma e estudando com as influências espiritualistas que nós temos hoje, nós podemos reconhecer, então, que o Espiritismo é uma extraordinária contribuição. Então, a pacificação que a gente consegue fazer no íntimo é que é possível nascer uma outra personagem em nós sem que a gente precise aniquilar as já existentes. Eu não preciso deixar de ser espírita para ser fraternista. Não preciso deixar de ser homeopata para ser fraternista. Eu vou incorporando esses acréscimos e vou me tornando uma figura cada vez mais complexa. E que em determinadas ocasiões, dependendo das circunstâncias, eu sou mais uma figura do que outra. E elas vão se alternando em mim de acordo com a necessidade.
Então, a partir dessa época do Império Romano, do Cristo como sendo esse grande triunfador, a organização da instituição passou a ter, de preferência, uma figura, né, fantástica, de um poder espiritual sem limites, né? E como diz muito bem o Pietro Baldi, desde que essa figura não intervenha nas coisas do mundo, ele é muito bem-vindo, né? Tá certo? Mas nós estamos aqui não apenas para falar dessas distorções, nem me alongar muito nelas, mas para dizer que nós temos uma retomada do mesmo ideal. Isso aconteceu com a reforma luterana, né? O Espiritismo é um outro degrau que retoma essa mesma figura, esse Cristo, mas sempre numa aproximação maior em relação ao conteúdo, à mensagem. O movimento da fraternidade representa uma nova tentativa de aproximação da essência do pensamento cristão, onde nós nos amparamos uns aos outros sem impor, sem exigir que o outro tenha que ouvir a nossa pregação. E eu uso muito aqui um exemplo do próprio movimento da fraternidade, que naquela época de 1950, por aí, numa reunião mediúnica, a irmã Sheila se manifesta e pede a 3 pessoas, né, que ali presentes, que elas saiam e façam uma visita a um enfermo e dá o endereço onde essa pessoa se encontra. Eu entendo que essa foi uma das maiores lições de como deve funcionar a fraternidade. Qualquer um aqui, qualquer um está habilitado a fazer uma prática fraternal. Mas é preciso um pouco disso que a Lena estava falando, que a pessoa esteja olhando para dentro de si, para ver qual é a sua aptidão, o que ela quer realizar. Como isso não é feito de uma forma bem densa, né, de uma forma detalhada, as pessoas acabam fazendo tarefas por acompanhamento, por automatismo. Então, alguém faz, eu vou fazer também. Eu não olho para mim mesmo para ver se aquilo me preenche, para ver se aquilo tem a ver com os talentos que eu estou procurando desenvolver em mim mesmo. E aí não vai nascer nada. Vai nascer só uma prática automatizada, uma mera repetição, uma interpretação num cenário que a gente não se preparou e não escolheu profundamente, genuinamente, como sendo um trabalho legítimo da minha pessoa. Mas se nós tivermos mais cuidado, nós vamos olhar para nós mesmos e vamos ver assim, eu gostaria de fazer tal trabalho assim, né? Aqui no grupo da Fraternidade Ismael, nós temos o papel de pão, que é uma
proposta de você manifestar a sua autenticidade. O que você quer fazer? O que você oferece para fazer? De que maneira? Eu acredito que nós temos alguma coisa ainda a caminhar no sentido de aprender a uma fraternidade mais exuberante, que produza frutos mesmo com abundância. Uma das atividades do movimento da fraternidade é a Cidade da Fraternidade. Então, eu estou me referindo a ela porque esse livro, na verdade, tem 4 partes. A primeira parte são de generalidades, de experiências que contém uma boa dose de autobiografia, tá? Mas também tem páginas que não têm ligação diretamente com a minha vivência no movimento da fraternidade, mas com temas evangélicos que, porventura, podem ser úteis num grupo de fraternidade. A segunda parte é sobre a Cidade da Fraternidade. É um texto também antigo, que já foi utilizado por esse movimento da fraternidade antes dele sofrer esse traumatismo crânioencefálico que o deixou em coma. Ele usou esse trabalho, que é um estudo sobre comunidade, baseado no livro Paulo Estevam. Quando eu falo essas coisas assim um pouco drásticas, eu estou falando, mas vocês vão ver aqui, que eu participei em 1983, eu era jovem, né? Eu participei da mudança da identidade do movimento da fraternidade para o movimento da fraternidade espírita. Então eu falo com bastante tranquilidade porque eu contribuí para isso e tenho lutado para que a gente consiga reverter. Tá certo? Eu contribuí, e não foi pouco, porque eu fiz, na época, tinha uma comissão que se reunia, eu participava dessa comissão e elaborei um texto baseado no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, para embasar o trabalho dessa comissão. Então, depois do segundo capítulo, segunda parte, que é esse texto sobre a Cidade da Fraternidade, nós temos a análise das mensagens mediúnicas que eu falei. E aí é um pano para manga, porque o que se difundiu no meio do movimento da fraternidade é que essas mensagens falavam a respeito a favor de que o movimento da fraternidade fosse um movimento espírita. E não tem nenhum cabimento, não tem nenhuma chance de você pegar essas mensagens. Elas só se referem ao Espiritismo a partir de 1985. Tá certo? E, por fim, a quarta parte é a parte mais recente que tem, que são algumas crônicas sobre política. No ano de 2014, eu estava morando no Acre ainda, e eu tive essa intuição, essa ordem espiritual de escrever umas crônicas sobre política. E eu não quis não gostei dessa ideia não, mas que isso? Vocês não erraram o canal não, hein? Eu estou sempre escrevendo coisas do Evangelho, coisas de saúde, de adolescência. Agora vou escrever crônica política. Sim, senhor. Então eu escrevi. E depois
ainda recebi mais essa missão de colocar aqui nesse livro. É a quarta parte. E vocês vão ver que eu me considero socialista, mas as intuições, elas são antipetistas. E é uma coisa, às vezes, difícil de você discernir. Tem uma crônica, por exemplo, aqui nesse livro, que se chama Eu Sou Contra o Aborto. E daí? Onde eu mostro que é possível você ser contra o aborto e ser contra a criminalização do aborto. São coisas separadas. E eu trabalhei esse tema muitas vezes com os meus alunos, quando eu falo assim, você fazer um aborto, claro que você já está se punindo. Porque a gente ama tão poucas pessoas na vida. Eu digo isso por mim mesmo, porque eu vergonhosamente não amo tantas pessoas quanto os dedos que eu tenho nas minhas mãos. Quando eu deixo de ter um filho, ou quando eu mato o meu próprio filho, eu perco uma chance imensa de amar alguém. Então, eu acho que quem comete um aborto já está definitivamente punido por essa perda dessa possibilidade de amar. Então, é bom que a gente aprenda a separar algumas coisas, né? Nós temos, pelo contrário, que amparar a pessoa que faz um aborto de uma forma fraterna, cristã, generosa, porque essa pessoa lesou-se, ela amputou dentro de si mesmo um pedaço importantíssimo na sua capacidade de amar. Olhando então para as questões políticas, eu entendo isso, que nós estamos atravessando um período de uma transição que o nosso país está atravessando e que, de certa forma, convém nós sairmos do estado de omissão que nós nos encontramos. Nós vivemos uma ditadura de direita há muito tempo, a ditadura da oligarquia, do império do lucro, mas a nossa experiência de esquerda também foi desastrosa. Nós não temos escolha com o que nós já dispomos, né? O que nós temos acessível é ruim, mas se nós não conversarmos sobre isso, se nós não discutirmos, não trocarmos ideias, nós contribuímos com a nossa omissão para que os problemas se agravem. Então, é esse o trabalho que eu estou trazendo para vocês hoje, fruto aí realmente de muitos anos, né, em que eu também tive que amadurecer para chegar a um ponto de equilíbrio em que eu me reconheço perfeitamente espírita, embora ao meu modo. Eu não sou espírita de quem acha, como já fui, né, que o espiritismo seria a religião da humanidade no futuro. Hoje eu já sei que o espiritismo tem o seu grande valor, mas que a institucionalização gera uma série de problemas, uma série de distorções
e leva muita gente a essa ufania de achar que o Espiritismo é o consolador prometido. E aqui eu critico isso também, que a ideia de um consolador prometido repete, de certa forma, a ideia do povo eleito. O povo eleito, que tinha um pacto, né? Que Deus fez um pacto com Abraão e gerou esse povo eleito, que até hoje se julga diferenciado. A nossa ideia de ter uma doutrina escolhida é mais ou menos um privilégio semelhante. Isso gera muitas distorções e leva à megalomania de achar que o movimento da fraternidade pode ser absorvido e ser apenas uma faceta a mais do próprio Espiritismo. Tá certo? Então, a ideia é trazer para vocês, aqui tem algumas coisas, né, que eu gostaria muito que a gente pudesse discutir assim, com mais calma, que vocês lessem e a gente pudesse trocar ideias a respeito do que serve para nós aqui no grupo da Fraternidade Ismael. O que não serve, vamos deixar de lado, né? Mas aqui tem coisas que eu acho que serviriam. Algumas reflexões sobre as atividades, o que nós fazemos, como fazemos, por que fazemos. Tá certo? E a gente trocar ideias, sabe? Para que não caminhemos por nossas próprias pernas para lugar nenhum, não é? Para não ficar correndo atrás do próprio rabo. O meu recurso principal tem sido analisar a trajetória de Jesus Cristo e as suas palavras do seu Evangelho. O percurso dele ao longo da história, né? A tentativa que até renasce hoje, por exemplo, quando nós chamamos de Jesus Cristo de o governador espiritual do planeta Terra. Isso para mim é uma aberração. Tentar dar a ele um título mundano. Então, é isso que nós fazemos em geral com as ideias espiritualistas, com os ideais mais elevados. Nós queremos dar a eles uma dimensão terrena. Queremos um endosso terreno, mundano. Tá certo? E, na verdade, a dimensão espiritual não usa, não valoriza esse tipo de procedimento, esse tipo de análise, esse tipo de hierarquia que nós costumamos dar tanto valor. É por isso que o Evangelho diz, no final do Evangelho de Mateus, que o que para os homens é elevação, para Deus é abominação. Aquilo que a gente acha muito bonito, muito maravilhoso aqui, sabe, geralmente não tem esse significado, não tem esse valor, olhando do ponto de vista espiritual. Tá certo? Nós vamos distribuir agora um exemplar para cada um. Quem quiser contribuir depois com algum valor, contribui. Quem não puder ou não quiser, não se sinta constrangido por causa disso. Leva o livro na conta da fraternidade. Tá certo? Né? Porque eu estou publicando isso aqui porque Deus me deu o recurso para eu fazer esse trabalho dessa forma. Tá bom? E eu gostaria, depois que distribuísse esse exemplar para cada um, ler em conjunto com vocês uma página. Pode ser? Pode. Me ajuda, Bruna? Por favor.
Talvez fosse bom a gente lembrar, né, Gilberto? Sim. Talvez fosse bom a gente lembrar que a contribuição que fazemos por cada exemplar é que dá a possibilidade de publicar nos outros. Né? É assim, Gilberto? O recurso não se destina a outra coisa a não ser para livros. Tá? Enquanto nós todos elogiamos aqui ao autógrafo, Eu fico à disposição. livro autografado é mais bonito. Tem mais ator. Tem. A gente diz assim, esse é meu amigo, psicografou, autografou, Psicografou. e é o que está aqui de baixo. Tínhamos aqui Nesse escrevão não tinha marcador, né? Quem tivesse marcador. Não, já está com marcador. Deu, Julinha? Deu. Também, se alguém quiser doar uma pequena fortuna para a gente continuar publicando livros, não fique constrangido. Né? Pode ser grande fortuna também, né, Gilberto? Pode também. O Lázaro já falou que a herança que ele herdou, ele está doando toda para Lázaro. Como é que é? É o desejo dele. Esse é o desejo dele. O desejo dele é doar a herança toda. Quanto tempo é? Ô Lázaro, a sorte é saber que ninguém pode falar pelo outro. Deixa ficar. Uau! Beleza. Ok. Celebrando a ação aí. Qual? Qual a página? Conta a capa. A fraternidade em movimento. Não. Conta a capa. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus. João capítulo 14 a 10. Nos dias mais difíceis, é necessário remontar os pedaços cruciantes que já atravessamos. Nas situações mais complicadas, carecemos de nos lembrar das lágrimas que vertemos em silêncio nos tempos escabrosos. Nem imagino como conseguimos, de onde extraímos a força que nos sustentou na luta, de que modo alcançamos a compreensão. Dentro de nós, algum lugar guarda as recordações, as experiências, a síntese do aprendizado. Talvez seja no ponto exato em que Deus comparte conosco a própria identidade. É onde habita o poder. Na entranha em que sobrevive o amor. É nessa instância primeira que ressurgimos, para nós mesmos e para o mundo. Dessa eterna morada, voltamos a sorrir ingenuamente, semelhante aos bebês, e nos reerguemos para andar ainda meio trôpegos. Mas, como mágica, nosso caminhar readquire em poucos dias absoluta segurança. E por milagre, nosso coração abençoa a vida e a todos os que nos cercam. É cá dentro, onde Deus mora em nós, que tudo brota de novo, com mais pujança, mais ternura, mais alegria. Renova-se o entusiasmo, recompõe-se a esperança, e o brilho em nossos olhos é o único e inevitável sinal, para quem sabe ver, de que nós experimentamos a suprema epopeia de perdoar e recomeçar tudo mais uma vez. Obrigado. Bonito.
nós terminamos falando de nascimento de novo, né? De renascer, né? Feliz Natal, né? É. Esse é o meu. Tá bom. Gente, muito obrigado, viu? Nós agradecemos.